Fala galera, bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre SaaS, mais especificamente falando sobre a plataforma de cloud do SaaS, que é o Vaia, SaaS Vaia, tá? Antes da gente continuar, se vocês gostarem do vídeo, dê um joinha aí. Se vocês não curtirem, pode dar um like, ativa o sininho aí para vocês receberem os novos vídeos que nós vamos postando aqui no nosso canal, tá? Deixe feedback também. Comentários sobre conteúdos que vocês queiram ver, conteúdos novos, conteúdos diferentes, feedback sobre a nossa metodologia. A gente sempre captura isso como uma forma da gente melhorar, tá bom? Então vamos lá. O que seria, né? Eu vou abrindo aqui meu browser, mas o que seria a plataforma de Vaia do SaaS, né? Então assim, o Vaia ele é uma plataforma do SaaS que ele trabalha em cloud. E dentro do Vaia, a gente tem alguns módulos, né, que são alguns produtos, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho aqui o meu browser aberto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês como a gente faz para ter acesso à plataforma do SaaS Vaia de forma gratuita, através de um ambiente de demonstração. Então, o SaaS ele disponibiliza por 30 dias um ambiente demo para que a gente possa utilizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até aumentar aqui um pouquinho o meu browser. Acho que 150 tá 125. Tá bom. E eu vou digitar aqui, ó, SaaS. Ele vai mandar lá, ó, SaaS Vaia Demo. Certo? Deixa eu aumentar aqui para 125 outra vez. Quando eu faço isso, o primeiro link que ele aparecer aqui é o link onde eu vou conseguir, né, fazer a solicitação da demo. Então é só clicar no primeiro link que vai aparecer para vocês aí. Uma vez dentro do ambiente, se você é a primeira vez que você está entrando no ambiente do SaaS, vai ser necessário você fazer um cadastro, tá? Então, para fazer um cadastro, nessa parte da plataforma aqui, ele já vai te dar algumas informações de demos que ele tem disponível para a plataforma SaaS, tá? Então, tem aqui, ó, dentro do SaaS Vaia, a gente tem o SaaS Visual Analytics. Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, vou abrir uma nova aba aqui e vou entrar no e-mail, outro e-mail que eu tenho aqui, que foi onde eu fiz a minha solicitação da demonstração. Então eu tenho esse e-mail aqui, ó. Uma vez que vocês fizeram o cadastro lá, ele vai te direcionar para esse e-mail aqui. Vamos voltar aqui e vamos ver aqui, ó, Free Trial. Quando eu clicar aqui, ele vai me direcionar para essa página, tá? Essa página aqui, ele só vai te dar algumas informações sobre a plataforma em si, o Vaia, né? Que você consegue trabalhar com modelo, tudo. Então, dê uma lidinha aqui que ele vai te mostrar algumas informações. Dentro também algumas informações aqui, outros ambientes que você consegue utilizar como demo, né? Como demonstração. Aqui no caso o SaaS Events Stream Processing, tá? Então, dentro da plataforma cloud aqui, o SaaS Vaia, eu consigo trabalhar com open source, né? Com Python, com R, consigo fazer a captura dos meus dados via streams através de API. Então, essa plataforma aqui, Cloud, me permite que eu trabalhe dessa forma, tá? Eu vou mostrar para vocês os módulos que a gente tem lá dentro dele. Então, antes, vamos ver aqui a parte do cadastro. Então, aqui, Access for Free. Quando eu dou um clique aqui, ele vai me direcionar para essa página. Essa seria a página de cadastro, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Preencher essas informações aqui, tá? E uma vez que vocês preenchem essas informações, vocês vão receber um e-mail, que é esse e-mail aqui, tá? Eu vou novamente entrar aqui, digitar aqui SaaS Vaia Demo, certo? E entrar aqui, ó. Desculpe. Aqui, se eu descer um pouquinho, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, as demos que eu tenho disponíveis, certo? Aqui a gente está fazendo a solicitação, vai ser essa daqui, tá? Que é a de saúde. Mas se eu quiser ver alguma coisa mais voltada para banco, então eu tenho outros setores no qual eu consigo fazer a solicitação da demonstração e eu vou ter ali ela disponível para que eu trabalhe com esse tipo de dado, tá? No nosso caso vai ser esse daqui que é a principal. Se você não selecionar nenhuma,
automaticamente ele vai direcionar você para essa que é a principal, que é a do coronavírus, tá? Covid-19 aqui, tá? Quando vocês fizerem aqui, fiz o cadastro lá, deu um sign me up lá, aqui, tá? Vocês submeteram aqui, vocês vão receber um e-mail, que é justamente esse e-mail aqui. Quando vocês entrarem no e-mail, ele vai te dar algumas informações ainda sobre a demonstração que vocês estão solicitando e mais. E aqui, 2 passos para que vocês consigam acesso ao ambiente, tá? Então, no caso, ele vai te dar um e-mail de cadastro e o login vai ser a senha que você vai definir quando você ativar aqui o seu perfil, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o step 1, ativar. Quando você clicar aqui, nesse step 1, ele vai direcionar você para uma tela do SaaS, onde ele vai pedir para você criar uma senha, tá? Para mim não vai funcionar, porque eu já tenho a minha senha criada. Então, uma vez que você já fez esse passo, você vai clicar aqui para acessar o ambiente. Eu cliquei? Não, não cliquei. Então, eu vou fechar esse e vou fechar esse. Vou somente dar um clique aqui, ó. Ele vai me abrir. Ele vai abrir para mim essa tela aqui, tá? Que são os termos legais, tudo. É só você dar um proceed aqui. Dentro aqui também do e-mail, ele vai te dar aqui as informações sobre o que você está reservando quando você está com acesso a esse ambiente. Então você tem todos esses produtos aqui inclusos, certo? Que eu tenho aqui, ó, o SaaS Visual Analytics, o SaaS Visual Statistics, eu tenho o VDMML, que é a parte onde eu vou trabalhar com Data Mining, Machine Learning, Forecast, Text Analytics aqui, preparação de dados, otimização, modelo e o Decision Manager, tá? Então tem todos esses produtinhos aqui que eu consigo trabalhar dentro desse meu ambiente trial, claro, testar, né? Então vamos lá. Voltando aqui, eu vou aumentar aqui um pouquinho, 125, e vou dar um proceed aqui. Beleza, ele vai me direcionar para essa tela. Aqui é só fazer login com aquele e-mail e senha que eu havia criado lá no site. Eu errei aqui, calma aí. E aqui eu vou colocar a minha senha, a senha que eu defini, certo? Ele vai começar a fazer aqui o login, certo? Dessa tela aqui, ele vai me direcionar para essa aqui, que aqui é o acesso ao ambiente, né? Então, vou dar um clique aqui, novamente, colocar aquele meu e-mail, que é o e-mail que é o e-mail que eu havia definido, certo? Eu criei lá no meu cadastro e vou fazer login aqui. Ele está abrindo, vai começar a abrir a página para mim. E a primeira coisa que ele me mostra aqui é exatamente aquele meu ambiente de demonstração, que é o meu relatório, tá? Então aquele relatório que vocês viram naquela imagem inicial, é isso que ele está me mostrando aqui. O que eu tenho aqui logo de cara? Eu tenho o SaaS Visual Analytics, a parte de exploração e visualização de dados. Só para comentar com vocês, comparado a esse ambiente do SaaS Visual Analytics que eu tenho dentro dessa plataforma, que é a plataforma Vaia, com a versão antiga, a gente tem uma mudança de layout tá bastante diferente. O layout, e obviamente a questão de recurso, está bem diferente da versão anterior do SaaS Visual Analytics. Eu vou mostrar para vocês como que está isso daqui, como que é essa nova versão, né? Então eu aumentei aqui um pouquinho meu browser, vou aumentar para 125, acho que é um tamanho bom. Tá. Aqui, ó, eu estou no modo de exploração e visualização, ou seja, o que aconteceu com o SaaS Visual Analytics dentro do Vaia?
ele tá com o modo de exploração e visualização no mesmo lugar, tá? Então, a gente tem tanto a exploração quanto a visualização, obviamente, no mesmo lugar. Eu estou no modo de visualização aqui, tá? Então, esse botãozinho aqui indica que se eu der um clique aqui, eu vou para o modo de edição. E quando eu vou para o modo de edição, eu não vou para o modo eu vou para o modo de exploração dos dados. E aí, uma vez que eu estou explorando os dados e criando as visualizações, eu posso transformar isso numa visualização. Automaticamente, quando eu estou salvando, né, eu estou transformando isso numa visualização. Ou qualquer coisa que eu crie. Tá? Então tá tudo junto aqui. E eu vou dar um clique aqui. Quando eu dou um clique nesse modo de edição, ele me abre dois painéis laterais aqui, um à minha esquerda e outro à minha direita, certo? E é aqui que eu vou fazer toda a minha parte de dados, objetos, que são os gráficos que eu tenho aqui, a parte de manipulação das informações que vão aqui dentro, eu vou fazer através desse meu painel da direita, mas ao invés de eu ficar explicando para vocês aqui como que funciona cada um desses, dar um clique na propriedade, vamos ver isso de forma um pouco mais prática. Eu confesso a vocês que eu não conheço essa fonte de dados, tá? Eu sei que ela tem informações lá do Covid-19. Se eu der um clique aqui na parte de dados, eu sei que eu tenho 3 tabelas aqui, isso tudo eu vou explicar para vocês, mas eu não conheço esses dados, tá? Eu não fiz uma exploração dos dados para saber o que eu tenho e o que eu não tenho aqui. Então, o que a gente vai fazer é entender, ver como é que funciona esses dados aqui e tentar criar uma visualização bem simples aqui para eu mostrar para vocês o recurso aqui do SAS Visual Analytics, tá? Então, vou dar um clique aqui no maisinho. Quando eu dou um clique aqui, eu estou abrindo uma nova aba, um novo report aqui, certo? Ele já me dá aqui alguns templates. Se eu quiser usar algum template desse daqui, é só dar um clique, tá? Eu não vou usar nenhum template. Eu vou simplesmente deixar de fora. Vamos criar um do zero aqui a gente. A gente vai entender como é que funciona esse painel do zero, tá? Eu estou falando do modo de edição, tudo, mas nós temos aqui dentro, nós somos de mais produtos que nós tínhamos, né? Então, se eu vier aqui nesse Show List of Applications aqui, eu vou ter a lista de todos os aplicativos, daqueles aplicativos que ele estava me mostrando lá no e-mail, certo? Então, eu tenho a minha parte de administração e o meu ciclo de vida analítico aqui. Então, eu tenho a parte de gerenciamento de dados, preparação dos dados. Então, essa preparação aqui, comparado ao SAS Visual Analytics lá na primeira versão que ele tinha, isso aqui está muito mais robusto, tá? Eu não vou abrir ele aqui agora, ele pode ser tema de um outro vídeo, mas eu posso mostrar para vocês o que tem aqui dentro, tem muita coisa legal. Essa parte de exploração e visualização é essa área que a gente está vendo aqui agora. A gente tem a parte de construção de modelo, então a gente tem um pedacinho do Miner aqui dentro, certo? Então aqui a gente consegue construir nossos modelos. A gente tem um Model Manager aqui, que é a parte de gerenciamento do modelo. O Build Decision, né? Que é aquele SAS Decision Manager. Então tenho ele aqui, tá? E tenho também esse cara aqui, ó, que é o SAS Development SAS Code. O que é esse cara aqui? É o SAS Studio, certo? Então aquela ferramenta do SAS que funciona lá na web, que é o SAS Studio, ele é bem similar àquele o SAS Studio daquele SAS University que a gente tem ele aqui, a gente consegue trabalhar com código também aqui dentro, tá? E qual que é o legal, o interessante daqui? Porque da mesma forma que eu trabalho com esse cara aqui em memória, que é a parte de visualização e exploração, que é o SAS Visual Analytics, para construir modelo e as outras coisas, eu tenho o mesmo cenário. Então, eu posso construir isso tudo em memória, o que torna o meu processo muito mais rápido, certo? E também, dentro do meu ciclo analítico aqui, eu consigo criar um modelo, gerenciar esse modelo e também dar deploy desse modelo, certo? E esse modelo eu posso criar aqui através da minha exploração e visualização de dados, que é o meu SAS Visual Analytics, certo? E uma vez que eu estou criando esse modelo aqui dentro dessa parte de exploração e visualização, ele já me dá a opção
para que eu consiga seguir o ciclo para dar deploy desse modelo, tá? Eu vou para o gerenciamento do meu modelo, eu posso ir para o Model Manager e também dar o deploy desse modelo depois. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês essa parte dos dados, tá? Então, aqui eu tenho as minhas tabelas, minha lista de tabelas, certo? São as tabelas que deram origem a esses relatórios aqui, certo? Então, se a gente vir aqui, a gente consegue ver cada um deles, certo? Aqui mostrando os top 5, né? 5 países com 9 casos, os novos casos nos últimos 7 dias. Então, a gente tem aqui o meu browser, ele está muito... Eu aumentei um pouquinho, então ele não mostra, mas aqui embaixo ele deveria mostrar a lista dos 5 países, tá? Eu tenho também aqui outro gráfico que ele mostra um range, né, dos casos que eu tenho, acho que pegando a população do país, acho que alguma coisa assim. Eu tenho diariamente os novos casos confirmados e mortes nos últimos 7 dias. Tá? Eu tenho uma tabela aqui mostrando por países, certo? E alguns totais aqui, que são os totais de casos confirmados, total de morte, alguns casos de fatalidade, alguns casos de mortalidade, se não me engano. E ele me dá várias opções aqui. Aqui ele me dá um status global. Ele vai quebrando, né, isso por alguns outros status. Então ele já me traz aqui pela localização, né, location analysis. Então aqui ele já começa a quebrar um pouquinho os meus gráficos, tá bom? Mas vamos aqui para o nosso novo. Tá. A gente está falando aqui dos dados, então vamos lá. Então aqui eu consigo trabalhar com os dados, consigo adicionar uma nova tabela aqui, certo? Lembrando que quando eu dou um clique nesse maisinho para adicionar uma nova tabela, essa tabela ela tem que estar carregada, certo? Na memória aqui da minha máquina, tá? Então só lembrando que o VA a gente trabalha com os dados em memória. Então aqui, como eu sei que esses dados estão em memória? Porque ele tem esse símbolozinho aqui que parece um raiozinho. Então todas essas tabelas que estão com esse símbolozinho são as tabelas que estão carregadas em memória no momento, tá? Se eu vier aqui em Data Source, ele me mostra qual que é o servidor que eu estou utilizando. Beleza? E aqui, se eu dou um clique no maisinho, eu tenho alguns subgrupos de caminho aqui, né? Então vamos lá. Vamos aqui nas disponíveis. Posso pesquisar uma, se eu tiver alguma outra que não está listada, posso pesquisar aqui também, tá bom? Mas eu só tenho essas tabelas aqui carregadas. Beleza, pessoal? Então aqui é se eu quiser adicionar mais alguma. Eu tenho uma outra opção que, se eu clicar aqui nesse Actions, ele me dá algumas outras opções. Fora aquele ADD que ele já me mostra ali, eu tenho aqui a opção de criar um novo join de dados. Então, o que eu faço? Eu escolho duas tabelas que eu tenho chaves que são comuns, um exemplo, e através aqui do Counter ID, eu consigo criar um left join, um inner join, right, full join dessas tabelas. Ele vai me criar uma tabela nova, certo? Eu posso escolher as colunas que eu quero adicionar somente, certo? E uma vez que eu fiz isso, eu tenho uma nova tabela com os dois dados misturados. A outra forma de você fazer esse link trabalhando diretamente aqui no gráfico, que é você, aqui na parte de Action, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é a parte de filtro, eu consigo fazer um link entre essas duas tabelas através de um campo, que no caso pode ser a chave ou qualquer outro campo que eu esteja utilizando como chave, eu consigo utilizar para criar os meus reportes aqui, tá? Mas vamos dar continuidade aqui nos dados. Tá. Aqui, nesse New Items, eu tenho 4 novos, que são esses parâmetros, esse Interaction Effect, eu tenho esse Spline, não sei se eu estou falando isso certo, o Spline Effect, e o Partition, certo? Os demais aqui são coisas que a gente já tinha. Então, o Geographic Item aqui, eu tenho o campo calculado, eu tenho a categoria e a hierarquia, certo? E aqui nessa parte aqui
onde ele mostra as minhas variáveis, mudou um pouquinho a divisão que ele faz, né? Então tem todas as minhas categorias, ele separou as minhas variáveis geográficas, que antigamente ficava aqui na parte de categorias. Então, separou tudo que eu crio que é hierarquia, certo? Então tem essa hierarquia aqui criada. Eu tenho todas essas minhas métricas aqui, certo? E tenho os meus parâmetros separados aqui, certo? E as minhas agregações, que são os campos calculados que eu tenho criado, certo? E tenho a minha parte de filtro, beleza? Então eu posso criar alguns filtros aqui também, filtros customizados, tá? Então posso deixar aqui alguns comandos de filtro e depois só aplicar no meu relatório, beleza? Então isso aqui é toda a minha parte de dados, tá? Conforme eu vou adicionando objetos, que é o nosso segundo tema aqui, que eu tenho vários objetos, ele seleciona os dados de acordo com a seleção que eu tenho aqui, tá? Então, se porventura eu pego sei lá, vou pegar um objeto qualquer aqui. Vou pegar uma cross table. Se eu jogo minha cross table aqui no meu palco e eu venho aqui para essa minha opção, que é a parte onde eu seleciono minhas variáveis e mexo com as propriedades desse relatório aqui, dessa tabela, dessa cross table que eu coloquei, então, mais especificamente aqui na parte de papéis, ele vai me selecionar aqui, todas as colunas que eu for adicionar serão relacionadas à tabela que está selecionada aqui nos meus dados, tá? E eu consigo facilmente mudar isso, certo? Consigo facilmente mudar aqui as colunas que eu estou trabalhando. Se eu quiser mudar a tabela aqui, então eu venho aqui, de usar novel, uso admin 1 e uma vez que eu vier aqui na minha para adicionar, eu vou ter os dados exatamente daquela admin 1, tá? Isso ficou bem mais tranquilo para a gente trabalhar aqui com os relatórios também. Beleza? Eu vou dar um clique nesses três pontinhos e vou dar um delete. A gente não vai mexer com isso aqui agora. Esse cara aqui eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, aqui na minha parte de objetos, eu tenho a parte de tabela, certo? Está dividido. Eu tenho gráficos aqui, ó. Então, eu tenho muitos gráficos aqui que eu posso criar. Eu tenho a minha parte de geográfica, né? Então, a partir do momento que eu tenho as minhas variáveis geográficas, eu tenho todos esses objetos aqui que eu consigo trabalhar com essas variáveis. Eu tenho os meus controllers aqui, né? Que são os meus botões, meus drop down list, meu slider aqui, text input. Eu tenho a minha parte de analytics, que está separado, né? Agora ele colocou algumas classificações. Então eu tenho aqui a minha parte de analytics, consigo criar um forecast, um network analysis, certo? Aqui descendo um pouquinho, eu tenho a minha parte de container, certo? Essa parte aqui é mais para organização do meu relatório aqui. Então eu adiciono container, vou colocando meus gráficos dentro dos meus containers e ali ele cria todos os scroll, tudo certinho, e eu tenho toda a minha parte de desenho que eu posso fazer aqui, ou simplesmente jogar os dados aqui dentro, tá? Isso eu posso fazer também, tá? Não preciso usar esse cara aqui. É só um opcional que eu tenho, beleza? Descendo um pouquinho mais, eu tenho a minha parte de conteúdo, que eu vou conseguir adicionar aqui imagem, texto, data drive content, certo? E aqui é a parte mais voltada para modelagem estatística. Então tem a minha parte de estatística aqui, cluster, árvore de decisão, as regressões, certo? O modo comparison, comparação de modelo. Então, e aqui embaixo que eu tenho é o meu VDMML, certo? Que eu havia falado para vocês. Então, eu posso criar o meu modelo aqui, certo? E a partir do momento que eu criei o meu modelo, eu posso fazer um deploy dele depois, tá? Então, eu tenho esses objetos aqui para criar os meus modelos. Então, posso criar aqui um gradient booster, uma rede neural, certo? Um Bayesian network. Então, tenho esses objetos que eu consigo trabalhar com a parte data mining e machine learning, tá? Que geralmente o pessoal do SAS fala SAS VDMML, tá? Que é só a abreviatura desse cara, beleza? Então vamos lá.
Desse lado aqui eu tenho meu painel, que é as minhas opções, certo? De acordo com os objetos que eu seleciono. Então vamos lá, vamos fazer algo simples aqui. Então vou subir um pouquinho aqui, vou pegar aqui, ó, logo de cara um gráfico de barras, certo? Selecionei um gráfico de barras aqui. Vou vir aqui e selecionar os meus dados. Qual é a tabela que eu tenho selecionada aqui? Tá, é a de MIN1. Eu não quero a de MIN1. Vamos pegar essa daqui, ó, que é a coronavírus, que essa aqui eu tenho mais variáveis aqui. Então, logo de cara, vamos jogar dentro desse gráfico de barras a minha hierarquia, certo? Então, só vou arrastar para cá. Eu estou arrastando direto a variável aqui, gente, mas o que a gente vai ver é aqui, né? Que é a minha options. Tá? Uma vez que eu selecionei aqui, esse menu lateral, ele vai me dar todas as opções que eu consigo trabalhar com esse gráfico aqui, esse objeto. Tá? Então, de acordo com o gráfico que eu seleciono, eu tenho algumas opções que serão disponíveis aqui para mim. Tá? No caso do gráfico de barras, eu tenho aqui a direção dele, certo? E também consigo trabalhar com ele na forma de cluster ou a forma de pilha. E o grupo de escala dele aqui. Então, atualmente ele está para valor, mas eu posso trabalhar ele normalizando para um grupo de percentual, tá? Então, assim, vamos ver como é que isso funciona. Aqui são as opções propriedade do gráfico, tá? Que eu consigo mudar. Aparência, como eu quero visualizar esse gráfico, certo? E isso vai variar um pouquinho de acordo com o gráfico que eu estou trabalhando, tá? Label, segment label, se eu quiser plotar isso, todas as opções ficam aqui na minha óptica. Aqui nos papéis é onde eu vou adicionar minhas variáveis. Então, se eu dou um clique aqui no maisinho na minha categoria, ele vai me dar uma lista aqui de todas as variáveis que eu consigo adicionar aqui. Então, se eu vier descendo, eu tenho a minha hierarquia aqui. Então, vou selecionar para a minha categoria a hierarquia, certo? Uma coisa que ele faz aqui é para qualquer um dos gráficos ou qualquer tabela que eu subo aqui, quando eu estou trabalhando com gráfico, ele cria uma métrica. Então, se eu vir aqui nos dados e descer aqui, ó, aqui nas agregações, vocês podem ver que todas elas eu vou ter esse daqui, ó, que é a frequência, certo? Então, ele já traz isso para a gente. Então, ele já me cria aqui a frequência desses dados. Então, a primeira métrica que ele adiciona, isso não mudou, né? Na versão antiga ele faz a mesma coisa, é trazer a agregação de frequência. Tá bom? Então, eu posso dar um clique aqui, mudar. Eu vou colocar aqui os casos confirmados, certo? Dentro do período, né? Que eu tenho uma hierarquia. E essa minha hierarquia aqui, ela contempla mês, semana e dia, certo? Então, conforme eu vou clicando aqui, ele vai entrando dentro da hierarquia, beleza? Aqui eu só substituir, dando um clique em cima você substitui, ou você pode adicionar uma nova, né? Dando um clique aqui no maisinho, tá bom? Pode agrupar esses dados também, se você achar necessário. E aqui a gente muda a forma de visualização. Vamos adicionar uma outra métrica aqui, que pode ser... eu levei os casos confirmados, vamos pegar esse daqui, ó. Não, melhor ainda, aqui, ó. Pegar essa variável aqui, ó. Que são as mortes, certo? Então, casos confirmados versus morte. Aqui ele colocou e separou os gráficos, né? Então, vamos vir aqui nas opções, vamos mudar um pouquinho a forma de visualização desse gráfico. Então, vou vir aqui, ó. Tem duas métricas, certo? Então, eu vou descer um pouquinho. E vou mudar aqui, a direção dele não precisa, eu vou mantê-la. E vou jogar esse gráfico. Cadê? Cadê a minha opção? Graphic Frame. Não, não é um gráfico frame. Quero mudar a posição dele. Cadê? Quando eu joguei a minha métrica, ele já não me deu a opção
de pilha, que é o que eu queria fazer aqui. Mas vamos ver. Tá, já sei por quê. Vamos voltar aqui nos papéis, certo? Aqui eu tenho um grupo que é uma hierarquia. Eu vou adicionar aqui um agrupamento. Não, não vai me deixar no agrupamento. Vou mudar essa variável aqui. Vamos colocar aqui o continente. Beleza. Eu mudei, né? Coloquei aqui para o continente, então eu já tenho aqui as minhas duas métricas, né? Que são os casos confirmados versus casos de mortes, né? Eu tenho as minhas duas métricas e a minha categoria. Então, se eu vir aqui na minha opção agora, as opções do meu gráfico vai mudar um pouquinho. Vai mudar não, vai acrescentar só aquela parte da pilha, né? Então, se eu descer aqui, ó, agora consigo ver essa informação agrupada aqui em pilha, certo? Se eu descer um pouquinho mais aqui, ó, e mudar isso aqui para grupo e levar ele para 100%, então ele me traz aqui 100% do meu gráfico e vai me trazer isso aqui como um percentual, certo? Que até faz mais sentido. E se eu quiser ver essa informação aqui de forma melhor, então eu consigo mexer com esses caras aqui, que é aqui, ó, meu data label. Meu data label ele mostra aqui, mas o meu segment label vai mostrar o que eu tenho dentro, né? Então vai mostrar os meus percentuais dentro. Então, e aqui eu tenho para 94% dos meus casos que são confirmados, eu tenho 5% de morte, certo? Então, aqui a gente já começa a trabalhar nossos dados e modificar um pouquinho a nossa forma de visualização. Isso aqui vai ser muito de acordo com o que você está analisando. Nesse caso aqui a gente está falando de painel informativo. Painel informativo sobre o coronavírus, obviamente, mas se a gente está falando de negócio, claro que o nosso cenário aqui muda a forma de visualização, isso vai muito de acordo com a tua necessidade, tá? Então aqui, para a gente facilitar a questão do painel informativo, a gente consegue mexer aqui com as opções, tá? Borda, consigo adicionar borda nesse gráfico aqui, mas nesse caso a gente nem vai mexer com isso, tá? Eu vou deixar esse gráfico assim só para a gente ver mesmo como é que é o funcionamento dessa palheta aqui. Beleza? Eu vou tirar daqui, cadê? Tá aqui para baixo, né? Aqui. Eu vou tirar esse daqui, certo? Vou deixar somente o segmento aqui. Consigo mudar, né? Ele já me dá as opções de letra aqui, para eu mexer com estilo, né? Mudar o tamanho da fonte, colocar em negrito, tudo. E eu tenho algumas outras referências, inclusive a legenda aqui, ó. A posição da legenda eu consigo mudar também, tá? Mas deixa como está, não tem problema. Vamos adicionar um outro objeto aqui. Vamos adicionar uma tabela bem ao lado desse meu gráfico aqui. Então, eu pego minha tabela, certo? E vou arrastar ela na posição onde eu quero adicionar. Então, vou adicionar ela aqui do lado. Ó. Vamos ver se ele adicionou. Não, não adicionou. Deixa eu pegar novamente minha tabela. Aqui, ó. Vamos adicionar ao lado. Beleza, eu adicionei ao lado, mas não ficou legal, né? Vamos colocar abaixo, então. Então, é só dar um clique aqui, ó. E puxar. Ele adiciona embaixo. Beleza? Tá. Essa tabela, a gente vai fazer o seguinte com ela. Vamos adicionar algumas informações. Então, eu vou vir aqui nos meus papéis, certo? E da minha tabela eu vou adicionar algumas colunas. Então, vamos adicionar aqui, ó. Country ID, não precisa. Então, eu vou adicionar continente, região, geogroup e vamos pegar algumas métricas aqui. Então pode ser casos confirmados. Vamos descer um pouquinho. Pegar aqui mortes, novos casos de morte.
e total aqui. E vamos dar um OK. Certo? Então esses papéis aqui eles vão ser modificados, né? A forma como você coloca as informações, eles vão mudar de acordo com a informação que você está colocando aqui, ou o gráfico que vocês estão utilizando aqui, tá bom? E aí o que, que a gente vai fazer? Qual que é o próximo módulo aqui? É o Action, tá? Então a gente viu o Option, viu o Rule, e agora vamos ver o Action. O que seria o Action? Então eu vou selecionar esse meu primeiro gráfico aqui, e o meu Action aqui, ele me mostra a forma como eu quero trabalhar o filtro desses gráficos aqui. Então eu tenho algumas opções, eu tenho 4 opções que eu posso fazer. Então, o que é importante você fazer? Colocar nome nos seus objetos. Então, assim, esse objeto link aqui, que é a minha tabela, ele está com o nome de list table, tá? Mas se eu quiser mudar, eu dou um clique nele, venho aqui na minha option, e ele está aqui como list table. Então, coloca aqui assim, ó. Vou só colocar assim, ó, tabela, certo? E dou um Enter. Beleza. Uma vez que eu fiz isso, eu mudei o nome do meu item. Quando eu der um clique aqui e voltar aqui no meu Action, eu vou ter o nome tabela. Por que é importante você dar nome aos seus objetos? Justamente para quando você for trabalhar com essa parte do Action do link, tá? Pode ser que automaticamente ele venha essa opção aqui selecionada. Essa opção selecionada, então quer dizer que ele vai adicionar o filtro para todo o seu painel automaticamente, entendeu? Então vai estar tudo filtrado. Mas quando a gente está trabalhando com os dados aqui, não necessariamente a gente quer filtrar todo mundo. Então a gente deixa essa opção desmarcada e faz os filtros de acordo com o que a gente quer. Beleza? Então vou selecionar aqui, ó. Esse meu gráfico vai filtrar minha tabela. Então vou dar um clique aqui. Simples, eu não tenho nada selecionado aqui, tá? Só de eu fazer isso daqui, se eu der um clique aqui, por exemplo, ele já vai me filtrar os meus dados aqui. Beleza? Então ele vai filtrando de acordo com a minha seleção. Beleza, pessoal? Então, conforme eu vou selecionando meus dados aqui, ele vai filtrando a tabela para mim aqui embaixo. Beleza? Isso de forma bem simples aqui. Tá? Beleza. Eu consigo adicionar link para uma outra página, certo? Então, à medida que eu dou um clique aqui, ele me direciona para outra página. Eu consigo adicionar link para um outro report, um report link, e usar o URL. Então, uma vez que eu dou um clique, vamos supor que eu tenho aqui um texto chamado Covid-19. Eu dou um clique aqui, ele me direciona lá para o Google, me direciona para uma página onde tem informações específicas sobre o Covid-19. Então, eu consigo ter essa opção aqui. Beleza? Esse daqui é o meu Action. Beleza, pessoal? Agora vamos aqui para as regras. Para as regras, eu vou selecionar a tabela. Então, eu vou vir aqui nas minhas regras e vou fazer o seguinte. Vou adicionar uma nova regra, certo? E quando eu seleciono aqui a nova regra, ele me dá a lista de informações que eu tenho da minha tabela aqui, certo? Que eu tenho selecionado. Então, eu vou pegar aqui os casos confirmados. Beleza? Uma vez que eu tenho esse caso aqui confirmado, eu vou falar para ele qual que é a regra que eu quero adicionar aqui. Então, eu uso um operador aqui. A primeira coisa que eu faço é usar um operador para saber qual que é a operação que eu quero fazer. Então, onde eu tiver casos confirmados maior que 2000, certo? Eu quero que ele pinte a minha letra de vermelho, certo? Eu posso simplesmente colocar um background, ou seja, pintar minha linha toda, mas não, eu quero só que ele pegue aquela minha letra daquele campo ali, certo? E vou fazer com que ele pinte de vermelho, tá bom? Não vou pintar o background, simplesmente vou fazer isso daqui, tá? Eu só tenho essas opções para quando eu estou definindo a regra. Essa regra eu não preciso definir só em tabela, tá? Eu posso definir para um gráfico também, para o que todos os objetos que eu plotar aqui, eu vou ter essa opção de definir uma regra, tá bom? Então, vou dar um OK aqui. E aí, você já tem aqui todos os meus casos, onde eles são maiores que 2000, ele vai estar pintadinho aqui de vermelho. E, obviamente, eu consigo fazer isso mudando as minhas opções aqui, através do filtro que eu tenho feito lá em cima, tá? Se eu der um clique fora, um clique aqui, fora, tá? Ele tirou o filtro, beleza, tá tudo
sem filtro nenhum, eu tenho todos os meus casos aqui, tá? E qualquer caso que eu tiver maior que 2000, ele pintou de vermelho aqui para mim, tá bom? Esses são os actions, beleza? São as regras, tá? Então as regras, basicamente, eu pego, adiciono uma regra para os dados que eu tenho plotado aqui, beleza? E a regra que eu tenho, eu coloco, posso pintar de uma cor específica, que geralmente ele me traz uma cor. Aqui eu tenho selecionado o gráfico, né? Então se eu vier aqui em regra, nova regra ali, trabalhando com o meu gráfico, então eu posso selecionar aqui, então pega aqui, ó, continente. Aqui eu não sei se para categoria vai fazer sentido, mas aqui ó, nem faz sentido usar isso para categoria. Mas aqui quando eu pego para, vamos pegar aqui, que são a minha métrica, ele já vai me dar aqui algumas informações que eu posso utilizar, tá? Aqui no caso para o gráfico ele me dá aqui a opção que eu posso usar um alerta, tá? Mas e posso colocar uma quantidade aqui também se eu quiser, tá? Então, de acordo com os dados que eu seleciono e o tipo de gráfico, a forma como ele apresenta as minhas regras vai mudar um pouquinho, beleza? Filtro. Filtro é simplesmente você adicionar um filtro nos seus dados. Então, se eu seleciono aqui, certo? Não sei. Deixa eu pegar uma variável aqui. Vamos supor que eu pego o continente aqui, mas não vai fazer sentido adicionar um filtro, tá? Para continente. Simplesmente eu tiro aqui a seleção de tudo e seleciono só onde é África. Então, aqui no meu gráfico eu só vou ter todos os continentes onde está selecionado África, tá? Eu vou deixar todo mundo porque não vai fazer sentido eu fazer um filtro por continente aqui. Mas assim, conforme eu adiciono uma categoria ou até mesmo uma métrica, tá? Então adiciono a métrica. Eu acho que eu tenho casos confirmados. Então assim, vou adicionar um novo filtro aqui e vou pegar aqui os meus casos confirmados, certo? Ele vai me dar aqui, beleza? Eu coloco para ele incluir valor missing. Ele está adicionando a agregação de soma aqui, mas eu vou vir aqui, ó, e vir aqui, ó, Advanced Edit Filter, certo? Dá um clique aqui nessa opçãozinha aqui. Beleza. Uma vez que eu fiz isso, eu consigo trabalhar com essas informações de forma diferente. Então, quando eu vou mexer com o filtro aqui, ele me dá várias opções que eu posso trabalhar aqui, tá? Pegando maior, menor, como se eu estivesse criando uma expressão avançada para criar um filtro aqui, tá? Só que eu não vou fazer isso. Eu vou deletar esse aqui e deletar esse daqui. Não vou criar nenhum filtro aqui não, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem adicionar aqui. Rank, tá? O que seria isso? Então, eu vou dar um clique aqui. E aqui no rank, eu vou pegar os dois. Vamos fazer assim, ó. Pegar os dois, os top, né? Os top 2, onde eu tenho a maior frequência. Aqui eu posso mudar a atribuição, né? Aqui está a frequência. Eu posso trazer outra variável onde eu tenho maior, os continentes, os dois principais continentes onde eu tenho maior casos confirmados. Eu posso trazer aqui, né, casos confirmados, beleza? Então eu posso fazer esse tipo de filtro também, tá? Eu posso criar esse rank aqui, trazendo para mim os top, né? Posso trazer os top, os últimos, percentual, entendeu? Então eu posso trabalhar com essas informações aqui. Isso aqui é bem legal para quando vem você criar na sua tabela já esse total aqui, que é o meu top, eu já posso pegar aqui diretamente. A própria ferramenta já me dá esse recurso. Beleza, pessoal? Mas eu não vou criar isso aqui também não. Vou deixar todo mundo aqui. Beleza? Tá. Vou adicionar mais um objeto aqui, que acho que fecha a nossa conta e depois a gente vai para uma outra parte que eu queria mostrar para vocês, que é os controllers. Então vou pegar um drop down aqui e colocar aqui em cima. Beleza? E vamos pegar aqui, vir nos papéis e vamos adicionar uma categoria nele. Eu adiciono nessa categoria. Deixa eu ver. Aqui tem uma
curva, report day. Então, das minhas categorias, cadê aqui, ó, mês. Vamos pegar aqui o mês, certo? Então, eu tenho aqui o mês. Então, seleciono aqui janeiro. Não acontece nada. Por quê? Porque no meu action aqui eu não tenho nada selecionado, certo? Sobre janeiro. Eu não tenho no meu action aqui ele linkado aos outros relatórios. Então, se eu der um clique aqui no meu action, ele já vai me mostrar os dois, né? Eu posso filtrar a minha barra, certo? Vocês podem ver que eu dei um clique na barra, ele sumiu com a lista. Por que que ele sumiu? Se eu tirar aqui, ele mostra. Sumiu com a tabela, né? Porque uma vez que eu clique aqui, ele já entende que todos os outros objetos abaixo desse vão estar serão filtrados também. Então vocês podem ver que se eu selecionar aqui janeiro, ele vai filtrar a minha tabela lá também. Tá vendo? Então tem aqui a minha tabela filtrada também, tá? Então ele cria aquele efeito cascata, né, para o filtro. Beleza? Mas se eu não quiser selecionar desse jeito, eu tiro aqui a opção e seleciono só a tabela. Quero que ele filtre só a tabela. Então, conforme eu vou selecionando os dados aqui, ele filtra somente a tabela. Não faz sentido porque esse meu gráfico aqui está filtrando a tabela, né? Então, a gente tem que selecionar os dois. Beleza? Como eu selecionei aqui primeiro o de baixo e depois o de cima, ele me deixa mostrando os dois aqui. Mas se eu tirar esse daqui e selecionar só esse daqui que é a barra, ele já cria o efeito cascata. Então, se você tem muitos gráficos aqui embaixo, você tem que vir selecionando o seu filtro de baixo para cima se você quiser selecionar alguns filtros específicos, não que ele crie esse efeito cascata. Beleza, pessoal? E vamos lá, outra parte que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui a gente criou uma coisa bem simples, certo? Pegando aqui os casos confirmados versus a quantidade de mortes que teve, colocamos dois gráficos aqui no controle, certo? Bem simples de criar. Agora vamos para aquela parte que é o filtro relacionado a outra tabela, né? Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou pegar aqui a minha admin 1. Vamos ver o que eu tenho aqui. O que eu tenho nessa admin 1. Eu tenho continente e região aqui, certo? Tem continente e região. Tá. Vamos lá. Vamos criar um gráfico adicionando aqui uma métrica do continente, né? Através do continente. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar um outro objeto. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Vamos deixar assim. E vamos adicionar um outro objeto ali. Sei lá, pode ser uma outra barra, não tem problema. Vou adicionar ela aqui. Beleza. E agora vamos pegar uma métrica daquela outra tabela. Então confira aqui no papéis, certo? Deixa eu ver se ele está com a outra tabela selecionada. Não. Então vamos vir aqui, certo? Eu vou dar um cancelar aqui. Cancela. E vamos selecionar aqui, ó, admin 1. Beleza? E nessa admin 1, o que eu vou adicionar nesse cara? Vamos adicionar o continente na minha categoria, certo? E vamos adicionar na métrica. Deixa como frequência, não tem problema. Só para exemplificar para vocês a questão do link, tá? Como é que funciona o link aqui quando eu estou com trabalhando com dois dados com tabelas distintas. Eu posso criar aquele merge, mas assim direto o link. Vamos ver como isso funciona. Cadê? Tá, e não está trazendo todo mundo por causa do tamanho. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, eu vou dar um clique aqui fora, tá? E vou fazer o seguinte. Aqui nas minhas opções do meu painel, aqui eu já estou mexendo na opção do painel e não de um objeto específico. Aqui deixa eu mudar o nome disso aqui para teste, certo? E agora o que eu vou fazer aqui?
eu vou tirar essa opção aqui. Porque o que acontece? Quando eu estou com essa opção selecionada, ele limita todos os meus gráficos a exatamente o tamanho que vocês estavam vendo aqui. Quando eu pego essa opção aqui para que ele não precise evitar o scroll bar, ele desce, né, as minhas opções aqui, aí ele consegue não só aqui, né, mas como não só no tamanho, mas também na largura, tá bom? Então é só tirar essa opção aqui que ele vai te dar essa opção aqui de scroll, certo? Tá. Beleza, uma vez que eu fiz isso, eu selecionei aqui, eu sei que ele está filtrando minha tabela. Eu vou dar um clique fora, acho que eu tenho que clicar aqui, isso. E agora eu vou vir aqui no meu Action. No meu Action agora eu tenho esse meu bar aqui que é o de continente, né? Então se eu der um clique, é esse cara aqui. Como que é o nome desse daqui? Tá como... É Bar Continente 1, é isso? Isso, Bar Continente 1. Ele está aqui como Bar Continente 1. Então, vou pegar aqui esse meu Bar Continente, dar um clique nele e... Os dois estão com o mesmo nome, é isso mesmo? Continentes e Continente. Deixa eu mudar o nome desse daqui, ó. Para a gente conseguir selecionar melhor lá na parte do link. Então vou colocar aqui, ó, bar tabela 2, certo? Eu vou deletar aqui o restante. Pronto, deu enter aqui, ele está com bar tabela 2. Aí agora quando a gente for fazer o link aqui, eu já tenho informação lá. Então eu vou dar um clique aqui no meu action, certo? Eu vou pegar aqui, ó, bar tabela 2. Tá vendo que ele fala que eu tenho que mapear a informação? É isso que eu queria mostrar para vocês. Se eu dar um clique nesse map aqui, ó, ele vai me trazer por qual variável eu quero criar o meu target. Então, nas duas tabelas, eu sei que eu tenho esse Country ID. Então, ele vai criar um mapeamento através desses caras aqui, certo? E a minha região, que é o meu Country região. Então, eu tenho essas duas fontes aqui, tem o meu source e tem... Só que você pode ver que de um para outro aqui, ele fala que o tipo é diferente, certo? Então, a única opção que eu poderia utilizar aqui é o meu Country ID, através do meu Country ID, certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu sei que essa variável aqui é uma variável geográfica, então não vou conseguir utilizar ela como chave para esse cara, então vou apagar, certo? E vamos ver se o meu Country ID ele vai aceitar. Então tem o meu Country ID aqui e meu Country ID aqui. Ele aceitou? Não, ó, de uma para outra. Cadê? Vamos ver. Ah, tá. Ele deixou aqui, ó, continente. Pelo continente ele foi, certo? E vamos dar um OK aqui, ó. Beleza. Ele já fez um mapeamento através das duas. Então, quando eu der um clique aqui, ele vai filtrar para mim no meu gráfico da minha outra tabela através da chave, né, que eu havia criado lá, certo? Se eu quiser mudar, só vir aqui, dar um clique nos três pontinhos, Map Data, e eu mudo qual que é a minha chave. Mas isso é para exemplificar para vocês que a gente não precisa ter as tabelas cruzadas para criar mapeamento, né, para criar link entre gráficos de tabelas diferentes, tá? Vocês têm que ter sim que os dados, o sim aqui é os dados fazer sentido, né? Então, continente com continente, então eu sei que eu tenho continente em uma tabela que não tenho na outra. Então, se eu selecionar, por exemplo, um continente que eu tenho em uma tabela e não tenho na outra, eu vou ter meus dados vazios no meu outro gráfico. Beleza, pessoal? Isso aqui é um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês sobre aqui o SAS Visual Analytics on Vaia, certo? Ele dentro da plataforma Vaia, que é a plataforma cloud do SAS. Se eu der um clique aqui em Edit novamente, ele vai me mostrar, ele vai me direcionar para um módulo de visualização e eu já consigo ver o que eu já tenho criado, certo? Então, se eu der um clique aqui, ele vai me trazer todo mundo e eu tenho minha tabela aqui embaixo, certo? Consigo fazer a seleção dos meus dados aqui. Esse gráfico filtra esse, automaticamente filtra esse, porque a gente tem uma hierarquia de filtro. Beleza, pessoal? Bem simples. E aí vocês vão criando aqui as visões de vocês
conforme a linha de negócio, como eu havia falado. Esses dados aqui são dados informativos, é um painel informativo referente ao coronavírus, mas se você está falando de negócio, entra muito o teu skill de saber o seu negócio, entender os seus dados. Claro que aqui, como eu disse, eu não conheço esses dados aqui, tá? Eu peguei essa tabela aqui agora, vou fazendo aqui com vocês nesse momento, pegando algumas informações, mas claro que vocês vão explorar esses dados antes de começar a criar os seus relatórios aqui e depois começar a criar as visões que vocês acharem necessário. Beleza, pessoal? Isso que eu queria mostrar para vocês hoje. O próximo vídeo eu espero gravar para vocês logo e mostrando essa parte de modelo, né? Que é a parte de modelagem, que é o VDMML, que é criar um modelo, jogar ele no Model Manager e fazer o deploy dele, tá? A gente fazer um passo a passo aí, um ponta a ponta de criar um modelo até dar um deploy nele aqui dentro do nosso ambiente. Beleza? Mais uma vez, se gostar do vídeo, dê um joinha aí. Se não gostar, pode dar um like. Se inscrevam no canal e espero vocês na próxima.